Alguns acontecimentos não apenas ocorrem, eles rasgam o tecido da realidade habitual para que a alma desperte e o coração fique diante da eternidade. O dia 1º de maio de 2007 não foi feriado, nem tempo de revelações, e justamente aí residia o seu mistério. Ninguém esperava um sinal, ninguém clamava por um milagre, ninguém sabia que os céus já observavam, já desciam, já se moviam em direção aos homens, atravessando o limite invisível entre os mundos. E tudo começou durante uma missa simples, onde cada um pensava estar apenas em oração, mas acabou sendo testemunha de uma intervenção celestial. Aconteceu algo que não se pode descrever com palavras terrenas, como se o sopro de Deus de repente tocasse os corações de todos os presentes, deixando neles um selo de temor, arrependimento e luz. Ali, numa atmosfera de silêncio e reverência, diante dos olhos dos fiéis, revelou-se um mistério vivo, não apenas para maravilhar, mas para sacudir as almas e trazê-las de volta à fonte. Mas para compreender verdadeiramente o que se passou naquele dia, é preciso voltar séculos no tempo, até onde tudo começou, a Terra Santa visitada pela própria Rainha dos Céus, que escolheu não um príncipe, nem um sacerdote, mas um humilde camponês, para, por meio dele, transmitir ao mundo inteiro a sua vontade. Ano de 1531. Uma manhã de inverno. Monte Tepeyac, ao norte da cidade do México. Juan Diego, simples e justo, caminha pela trilha como em qualquer outro dia. Mas, de repente, tudo ao redor se transforma, o céu parece se abrir, o ar se enche de uma harmonia celestial, e ele ouve uma voz, não a voz de um homem, mas a voz de uma mãe. A Santíssima Virgem Maria aparece diante dele em esplendor, vestida com um manto adornado de estrelas, e fala com tamanha ternura e autoridade que sua alma chora e se cala. Eu sou a Virgem Maria Imaculada, Mãe do Deus vivo e verdadeiro. Seu pedido é claro e cheio de misericórdia: construir um templo naquele lugar, para ouvir as orações dos seus filhos, para estar perto, consolar, proteger. Mas quem acreditaria num pobre nativo? O bispo duvida. E então Deus dá um sinal. E não apenas um sinal, mas um milagre capaz de despertar até os corações mais endurecidos. No Monte Estéril, na época mais imprópria do ano, florescem rosas, não terrenas, mas celestiais, como se trazidas pelas mãos dos anjos desde a longínqua Castela. Juan as recolhe em seu humilde manto, tilma, sem saber que carrega não apenas flores, mas a própria marca do céu. E então ele abre sua tilma diante do bispo. E, naquele instante, todas as rosas caem ao chão, e diante dos olhos atonitos surge um ícone, não feito por mãos humanas, a imagem da Santíssima Virgem, impressa no tecido, mas viva no coração, resplandecendo com luz celestial. Não pintada com tintas, não afetada pelo tempo, mas eterna como a própria verdade. Os séculos passaram, mas essa imagem não se apagou. Ao contrário, tornou-se mais firme que o bronze, mais luminosa que o ouro. Tentaram estudá-la, explicá-la, desmascará-la, e todas as vezes a ciência se curvou diante do mistério. Cores que parecem flutuar sobre o tecido. Ausência de pigmentos detectáveis. Reflexo de figuras humanas nos olhos da Virgem, o reflexo de uma cena que só poderia ter ocorrido naquele exato momento, como se o olho estivesse vivo. E o manto celeste, um mapa das estrelas do céu na noite de 12 de dezembro de 1531, o dia da aparição, traçado com a precisão de uma carta astronômica. Essa tilma não é apenas uma relíquia. É um testemunho sagrado. É a voz da Mãe de Deus dirigida a todas as gerações. É uma luz que nunca se apaga. É misericórdia congelada em forma. É amor que desceu à terra e permaneceu conosco para sempre. Às vezes, o céu não fala com trovões, nem com tempestades ou sinais nas nuvens, mas com o silêncio, um silêncio no qual de repente surge uma luz. Uma luz diferente de qualquer luz terrena, porque não vem de fora, mas nasce das profundezas. Assim aconteceu naquele dia, em um maio comum no calendário, que de repente se tornou algo muito maior para aqueles que foram testemunhas do indizível. 1º de maio de 2007. Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe, o coração da fé de milhões,
recebe nesse dia milhares de peregrinos que vieram para a liturgia dedicada às crianças não nascidas, aquelas cujos nomes não estão escritos em registros, mas cuja existência os céus conhecem. As pessoas vinham com dor, com perguntas, com feridas que nem o tempo, nem palavras conseguem curar. Cantavam para Maria, Mãe da Vida, dirigindo-se a ela como a última esperança. E parecia que tudo transcorria como devia, de orações, cânticos, arrependimento. Mas Deus nem sempre escolhe dias extraordinários para dar respostas extraordinárias. Quando a liturgia chegou ao fim, algo aconteceu que imediatamente arrancou os presentes da normalidade. Um silêncio denso e tenso tomou conta do templo, como se o espaço deixasse de ser apenas espaço. Todos os olhares se voltaram para Tilma, a relíquia sagrada onde, de forma milagrosa, permanece a imagem da Virgem Maria, deixada no século XVI, mas ainda hoje viva nos corações. E então, a imagem começa a mudar. Não se apaga, não desaparece, mas parece recuar. Os contornos do rosto se tornam opacos, como se ela estivesse se afastando para dar lugar a algo maior. Da região de seu ventre começa a emanar uma luz. Não uma luz comum, nem um reflexo ou brilho, mas uma luz viva, pulsante, como respiração, como vida prestes a nascer. Ela era quente e profunda, não queimava, mas envolvia, penetrando nos corações dos presentes de forma tão intensa que ninguém conseguia falar ou se mover. Alguns conseguiram levantar câmeras e celulares, tirar fotos, e nas imagens ficou registrado algo que é difícil descrever com palavras. A luz vinha claramente de dentro, como se o próprio Deus tivesse aberto o véu e permitido, por um instante, ver o que normalmente está oculto. E essa luz não era para o raciocínio, era para a alma. Ela não exigia explicação, ela esperava uma resposta. A Igreja, como sempre, agiu com prudência. A fé não precisa de sensacionalismo, ela exige sabedoria. Esse acontecimento não recebeu reconhecimento oficial. Alguns falaram em refração da luz, em explicações físicas, mas nos corações daqueles que estavam lá, não restou a menor dúvida, e aquilo não foi um efeito óptico. Aquilo foi a Mãe. Mais tarde, vieram à tona arquivos de uma antiga pesquisa científica da Tilma, feita nos anos 1980. Utilizando espectroscopia e câmeras térmicas, cientistas tentaram entender a natureza das tintas e ficaram perplexos. Elas não correspondiam a nenhum pigmento conhecido da época de Juan Diego. Mas o mais inexplicável foi outro fato: o tecido mantinha a temperatura de um corpo humano vivo, 36,6 C. Como se, sob a camada de tinta e fibras, batesse um coração. Reproduzir isso em laboratório foi impossível. Um dos cientistas confessou: não é apenas que eu não consegui explicar. Eu senti como se estivesse tocando algo que está acima de mim, mais forte do que eu. Mais santo do que eu. Isso nunca foi divulgado oficialmente, mas a informação se espalhou em silêncio, de boca em boca, de coração a coração, de vela em vela. E para os crentes, isso não foi um fato científico, mas um lembrete sagrado, e a Tilma não é apenas uma imagem. É um testemunho. É o sopro da Mãe. É a resposta de Deus à dor do mundo, impressa em um tecido não tecido por mãos, mas por amor. Nossa Senhora de Guadalupe, hoje, não é uma imagem do passado, não é uma relíquia, nem uma figura histórica. Ela é Mãe. Ela permanece com os que não são vistos pela sociedade. Ela fala com os oprimidos, abraça os rejeitados, está ao lado daqueles cuja vida ainda não começou, mas já é preciosa para o céu. E aquela luz que saiu do seu ventre não foi apenas uma visão, foi uma palavra. Silenciosa, mas poderosa: eu estou aqui. Eu não fui embora. Eu trago em mim a vida, e eu luto por ela.